Olá pessoal, meu nome é Amilcar Pessoa, sou professor de Química. Temos um canal aqui no YouTube chamado Química Dominada. Espero que você curta, compartilhe, que você ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E nós vamos começar a publicar vídeos semanais sobre assuntos da química. Muitos desses assuntos muito frequentes nas provas do Enem. Então, se você precisa estudar química, não importa se você é do primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, se você vai fazer um concurso, se você já está no ensino superior e precisa aprofundar para fazer um concurso, ou do ITA, ou do IME, ou da AMAN, não importa. Aqui você vai ter conteúdos básicos e aprofundados. Esse assunto que a gente vai trazer hoje para vocês chama-se meia-vida, ou também chamado período de semidesintegração. Aplica-se normalmente no assunto radioatividade, mas a gente vai ver que esse conceito ele é muito mais amplo e a aplicabilidade é muito maior, e ele vai ser dividido em duas partes. A gente vai ter uma primeira parte mais básica e na próxima semana você vai ter uma parte com um aprofundamento da meia-vida usando-se funções logarítmicas, tá? E exponenciais, certo? Então, aproveite, tá? Coloque seus comentários, eu vou responder todos eles, tá certo? Segue o nosso Instagram, Química Dominada, lá também você pode postar seus comentários, tirar suas dúvidas. Nós vamos ter lives, tá? Para que vocês possam também tirar suas dúvidas sobre o assunto que a gente estiver postando. Então, vem com a gente, não perde a oportunidade, tá? Aproveite esses 34 anos de docência em que eu absolutamente sou apaixonado pela química, e vocês vão ver isso durante as minhas aulas, o quanto eu sou feliz em compartilhar o conhecimento da química com todos vocês, tá bom? Então, vamos seguir adiante. Como eu falei, né, nós vamos iniciar o assunto de meia-vida. Então, meia-vida, que também você pode chamar período de semidesintegração, né? A meia-vida normalmente é estudada no ensino médio dentro do assunto radioatividade. Mas, quando você estuda esse assunto dentro de algum curso do ensino superior, ou lá em química ou em farmácia, por exemplo, você encontra isso dentro da fisicoquímica, num assunto chamado cinética. Porque o que a gente vai estudar, na verdade, é o tempo em que um determinado material vai se desintegrando ou vai se deteriorando, né, com o tempo. E isso não é só para materiais radioativos, como a gente vai poder acompanhar aqui, né? Então, o conceito clássico de meia-vida é que quando um material se desintegra ou se deteriora, a meia-vida é exatamente o tempo que vai levar para esse material perder metade da quantidade de átomos, ou de moléculas, ou de mols, ou de massa. Então você pode mensurar essa quantidade de várias formas. Mas quando a atividade desse material cai para 50%, a gente diz que esse período, né, decorrido é a meia-vida. Tá? Por isso o nome meia-vida. Né? E a gente vai trabalhar aqui com uma meia-vida de primeira ordem, em que esse período ele é constante, ele não vai variar. Né? Então, cada período de meia-vida ele vai ter o mesmo valor para aquela substância ou para aquele elemento radioativo. Certo? Então, quando a gente disser que o polônio, por exemplo, que é um elemento radioativo, né, o elemento 84 da tabela periódica, de massa 210, esse polônio tem uma meia-vida de aproximadamente 30 dias. Quando a gente disser isso, não importa a quantidade de polônio que você está estudando, você pode partir de 1 grama, de 1 tonelada, de 1 quilo, a meia-vida é de 30 dias. Certo? Se a gente disser que o Césio 137, aquele Césio lá do acidente de Goiânia na década de 80, se a gente diz que esse Césio 137 tem uma meia-vida de 30 anos,
Não importa a quantidade de césio que vazou lá, se vazou 1 grama, 2 gramas, 10 gramas. A meia-vida é de 30 anos, certo? Então esse é um primeiro ponto importante para você compreender o que é a meia-vida, não é? E, obviamente, que a gente vai ter para cada elemento, para cada substância, uma meia-vida diferente. Então tem elementos que se degradam muito rápido. Tem elementos, inclusive na tabela periódica, principalmente aqueles que ficam no finalzinho da tabela, né? Os elementos 118, 116, 115, 113, 111, esses elementos normalmente têm meias-vidas muito curtas. Alguns desses elementos têm meias-vidas de milésimo ou milionésimo de segundo. Quer dizer, esse elemento ele é produzido e ele se desintegra tão rápido que ele praticamente não tem aplicabilidade para o ser humano. Não é? É tão curto, a vida desse elemento é tão curta que ele se desintegra muito rápido. Né? Mas tem elementos que têm meia-vidas longas. Né? O urânio, por exemplo, o urânio 235, tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Né? Se você pegar elementos como o plutônio, né? Tá certo? O próprio césio que eu falei aqui, de aproximadamente 30 anos, então esses elementos têm meia-vidas longas. O carbono 14, que a gente vai ter uma aula só sobre datação de fósseis, eu vou falar muito sobre o teste do carbono 14, é uma meia-vida de 5.730 anos. Mas em contrapartida você vai ter elementos de meias-vidas curtinhas. Como é o caso aí da tabela, você vai ver que o carbono 15 tem uma meia-vida de 2,4 segundos. Né? Então vai variar muito de elemento para elemento, do nível de instabilidade que o núcleo desse elemento tem. Né? Você sabe que a radiação ela é emitida a partir do núcleo de um elemento radioativo. Né? Então ao emitir beta, ao emitir gama, né? Junto com beta ou junto com alfa, dependendo do nível de instabilidade desse elemento, o que acontece? Pode ser que essa emissão seja muito rápida, pode ser que ela seja lenta. Né? Por isso que não dá para dizer que um elemento que tem uma meia-vida longa ou curta é mais perigoso ou menos perigoso para o ser humano. Isso não tem relação. Porque eu posso ter uma meia-vida mais curta e a radiação ser extremamente perigosa, e uma meia-vida mais longa e uma radiação ser menos intensa. Então não é pela meia-vida que você vai detectar se o elemento é mais perigoso ou menos perigoso. O que você vai poder utilizar com a meia-vida é o tempo que aquele material vai permanecer no ambiente. Isso sim, quanto mais longa for a meia-vida de um elemento, mais tempo ele vai permanecer dentro de um certo ambiente, né? Certo? Eu já adianto para vocês que em termos experimentais, a partir de 20 meias-vidas, considera-se que a amostra praticamente vai ter uma atividade radioativa muito baixa. Tá certo? Então, os níveis, né, mesmo que seja um elemento que tem uma meia-vida longa, né, e que tem uma radiação mais intensa, mas após 20 meias-vidas, considera-se que o nível que você vai ter de atividade radioativa realmente cai a níveis muito baixos. Né? E aí vocês estão vendo, por exemplo, um gráfico de meia-vida. Nesse caso é o gráfico do rádio 226. Lembrando que o rádio foi um dos elementos descobertos lá pelo casal Curie, né? Marie e Pierre. O rádio foi um dos elementos, inclusive, considera-se que o rádio foi o elemento que, digamos assim, mais contaminou o casal, né? Pelo nível de atividade radioativa que ele tem. Mas veja que o rádio, se você observar o gráfico, está se partindo ali a curva de 1 quilograma, e veja que ao atingir meio quilograma, ou seja, a metade da quantidade inicial, você vai ver que o tempo obtido é de 1.600 anos. Então, já fica aqui uma dica para você. Toda vez que você tiver um gráfico de algum elemento que esteja decaindo, você vai pegar a massa inicial, não importa que massa é essa, e você vai até metade dela. E quando você chegar na metade dela, é só você descer numa vertical e verificar o tempo decorrido. Muito fácil. Muito simples. A Milka é só isso. É só isso. No gráfico é só isso. Se você pegar qualquer massa e for até metade dela. E se na questão não vier massa, vier porcentagem, vá até metade da porcentagem.
E se for mol, vai até metade de mol. E se for o número de átomos, vai até metade do número de átomos. Sempre que você for para metade da quantidade inicial, você vai até a curva. Ao descer numa vertical, você encontra o valor da meia-vida. Então, nesse caso, você vai ver aí no gráfico do rádio 226 que a meia-vida é de 1.600 anos. Muito simples, né? Então, graficamente, não tem como você errar. Não tem. É muito fácil. Não é verdade? Olha que incrível. A meia-vida, pessoal, ela é aplicável também para fármacos. E Amilcar, é. A meia-vida é aplicada para fármacos, para vitaminas. Por quê? Porque há uma interação desse fármaco ou dessa vitamina dentro do nosso organismo que faz com que haja uma degradação natural desse material, dessa substância dentro do nosso organismo. Então, aqui vocês estão vendo, por exemplo, o gráfico de uma substância muito famosa, que é o paracetamol. Né? E veja que a meia-vida desse medicamento, desse princípio ativo, né? Ele vai se degradando e em adultos, esse gráfico aqui seria para adultos, né? A meia-vida é de 2 horas. Então esse gráfico, quando você recebe esse fármaco, né, em adultos é de 2 horas. Mas em crianças é de 4 horas. Obviamente que o metabolismo modifica, né, ao longo da idade. E aí você vai ter uma meia-vida que pode ser mais longa ou mais curta, né? E aqui nesse gráfico, se você observar com bastante atenção, você vai ver que ao começar aqui em 100, quando você vai para a metade, que é 50, você está com a meia-vida ali de 4 horas, ó, como se fosse aqui utilizado, por exemplo, numa criança. Se você for de 50 para 25, você vai perceber que são as mesmas 4 horas, porque você teria 8 horas menos 4 horas dá 4 horas. Se você for de 25 para 12,5, também vai dar 4 horas. Então, por que é importante a gente saber que a meia-vida não é só para elementos radioativos? Qualquer material que se degrade ao longo do tempo, se essa degradação for constante, ali você vai ter uma meia-vida. Vou dar um exemplo bem do nosso dia a dia. A cafeína tem uma meia-vida de 6 horas. Por exemplo, você acabou de preparar um café. Aí você guardou lá numa garrafinha. Certo? Ela vai se degradar. A cada 6 horas, você vai ter uma média de 50% do valor anterior degradado. Né? O ácido cítrico tem uma meia-vida de 2 horas. Não é à toa que quando você prepara um suco de limão, por exemplo, se você for tomar 2 horas depois, você sente o mesmo gosto que sentiria se tivesse tomado na hora? Não. Já houve uma degradação ali de algumas substâncias. E no caso do ácido cítrico, né, presente nas frutas cítricas, você tem uma degradação em média de 2 horas. A cada 2 horas, você perde metade da quantidade que tinha na amostra anterior. Tá vendo como é fácil, né? Então a análise gráfica é muito simples. Muito, muito fácil. Tá? Então, tá aí uma dica legal. Qualquer material que sofra uma degradação espontânea, tá? Ou induzida, se essa degradação, o período for o mesmo, de metade em metade, esse período de tempo é chamado de meia-vida. Fácil, não é? Simples, não é verdade? Não é? Agora, vamos avançar um pouquinho para tentar deduzir uma expressão matemática que reflita esta meia-vida caindo de metade em metade. Então, vamos aqui partir de uma amostra inicial de algum elemento qualquer, que a gente aqui está representando por N0, né? E aí, essa amostra ultrapassou o primeiro período de meia-vida, que a gente vai chamar de P,
E aí o que aconteceu com a amostra? Ela era N0, passou a ser N0 sobre 2. Né? Obviamente. Se você deixar passar um segundo período de meia-vida, onde você está vendo aí 2P, você já vai ter a metade da metade do que tinha no início. Então é como se você tivesse pego o valor inicial e dividido por 4. Então a cada período de meia-vida, eu vou pegando a quantidade que restou e divido por 2. Exatamente. Então se a amostra inicial passou a primeira meia-vida, N0 sobre 2. Passou a segunda meia-vida, N0 sobre 4. Passou a terceira meia-vida, N0 sobre 8. Amigo, quer dizer que se fosse a quarta meia-vida seria N0 sobre 16? Exatamente. Óbvio. E aí, olha que incrível. Olha como a matemática é fantástica. Se você pegar o primeiro período de meia-vida, vai ficar lá N0 sobre 2, né? E o que é 2? O denominador 2 é 2 elevado a 1. Se você pegar a segunda meia-vida, após a segunda meia-vida, está N0 sobre 4. Mas o que é 4? É 2 ao quadrado. Se você deixar passar a terceira meia-vida, você vai ver que está lá N0 sobre 8. Mas o que é 8? É 2 ao cubo. Vocês estão percebendo um padrão? Aqui vocês estão percebendo um padrão? Qual é o padrão? É que a potência de 2 é exatamente igual ao número de meias-vidas. Eita, Milka! Eita! Exatamente! A potência de 2, que está no denominador da fração, é o número de meias-vidas. Então, se eu tiver x meias-vidas, qual vai ser a quantidade que vai restar ali? N0 dividido por 2 elevado a x. Caramba, nunca me explicaram assim a expressão. Foi mesmo. Nunca te explicaram assim. Então, essa potência de 2, que fica no denominador, para você achar a quantidade que sobrou daquele elemento ou daquela substância, nada mais é do que a quantidade de meias-vidas. Só isso. Só isso. Então, qual é a expressão geral para se achar a quantidade de meias-vidas? N. Então, o que seria N? N é a quantidade que sobrou, quantidade final. Vai ser a quantidade inicial, N0, dividido por 2 elevado a x. E o que é x? A quantidade de meias-vidas que você precisou para chegar nessa quantidade final. Caramba. Incrível. Muito fácil. Sabe o que é mais belo? É quando você compreende uma expressão matemática. Sabe o que é mais frustrante? É quando você olha para uma expressão matemática e não sabe de onde é que ela veio, porque ninguém te explicou. Isso é muito frustrante. Isso é muito frustrante na matemática, na física, na química, na biologia. Não é? Mas quando você olha para uma expressão e diz assim, caramba, tem todo sentido. Por que é N0 dividido por 2 elevado a x? Porque 2 elevado a x é 2 elevado à quantidade de meias-vidas que eu vou precisar para o processo acontecer. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um teste rápido? Eu vou mostrar aqui e você vai fazendo aí. Se você tem uma quantidade inicial que é 320. Vamos imaginar que a massa inicial de um material é 320 gramas. E eu quero que essa massa de 320 decaia para 2 gramas. Ok? De 320 vai decair para 2. Quantas meias-vidas você gastaria? Vamos pensar? Vamos lá. 320 para 160. Uma meia-vida. 160 para 80. Duas meias-vidas. 80 para 40. 40 para 20. 20 para 10.
10 para 5. 5 para 2,5. Eita, Milka. De 320, de metade em metade, não chega em 2. Chega em 2,5. E agora, como eu faço? É isso que eu vou explicar na aula da próxima semana, quando eu vou falar de logaritmo. Logaritmo permite que a gente saia de um valor qualquer para qualquer outro valor, não necessariamente que esse valor final vai ser obtido de metade em metade. E o logaritmo resolve a nossa vida. Caramba! E eu achava que logaritmo não servia para nada, nem? Você está pensando assim, né? Eu achava que logaritmo, um professor de matemática, só falava lá para encher linguiça e para encher nossa cabeça. Ah, você vai ver que o logaritmo tem cada funcionalidade incrível. Na área de engenharia se usa muito logaritmo. Né? Na área de estatística se usa muito logaritmo. Mas se eu disser para você assim, vamos partir de 320 gramas e vamos parar em 10 gramas. Quantas meias-vidas você gastaria? Vamos fazer? 320 para 160, uma. 160 para 80, duas. 80 para 40, 3. 40 para 20, 4. 20 para 10, 5 meias-vidas. Bora ver se daria certo, jogando na fórmula. Então, se o número de meias-vidas deu 5, significa que o x é 5. Vamos lá? Qual é a quantidade inicial? 320. Aqui embaixo, então, ficaria 2 elevado a 5. Ora, 2 elevado a 5 é 32. Então, ficaria 320 dividido por 32, que vai dar 10. Lembra que eu falei que a massa inicial seria 320, a final seria 10. Olha aí. A prova de que a expressão matemática está perfeita. Que legal, né? Que show. Tá vendo aí como é fácil? Né? E aqui a gente vai para um exemplo prático. Ó. Vamos para o exemplo prático? Vamos trabalhar com a meia-vida do césio 137. Imagine que você tem... O césio é um elemento, né, radioativo de uma cor azul púrpura intensa, né? E vamos imaginar que você tivesse uma amostra de 8 gramas de césio. E a meia-vida do césio é de 30 anos. E eu dissesse para você assim, quanto vai sobrar de césio daqui a 90 anos? O que você faria? Vamos pensar? Então, 90 anos, a meia-vida do césio é 30 anos. Então, tem duas maneiras de você resolver essa questão. Ou você vai fazendo de metade em metade até completar 90 anos, que é essa forma de resolver que está aí na parte de cima, aí na imagem. Então você pegaria lá 8 gramas, passou 30 anos, vai cair para 4 gramas. Passaram-se mais 30 anos. Quanto é que vai sobrar? 2 gramas. Passaram-se mais 30 anos, completando os 90, sobrou 1 grama. Resposta: após 90 anos vai sobrar 1 grama de césio. Ponto. Matou. Show. Segunda maneira de resolver, pela fórmula. O que você poderia fazer? Qual é a quantidade inicial? 8 gramas. Quantas meias-vidas você vai gastar para completar os 90 anos? Ora, se cada meia-vida são 30 anos, 90 anos vai dar 3 meias-vidas. Então, aquele expoente x que eu falei anteriormente, vale 3. Show de bola? Como é que você montaria a expressão? N é igual a 8 dividido por 2 elevado ao cubo. Só que 2 elevado ao cubo é 8. E 8 dividido por 8 também vai dar 1 grama. Ou seja, se você fizer pela fórmula dá certo, se você fizer de metade em metade dá certo. Agora, naquele caso que eu falei, de 320 caindo para 2 gramas, que não chegava de metade em metade, aí fazer de metade em metade não resolve. Aí você vai ter que fazer sempre pela equação. E eu vou ensinar na próxima semana como você aplica dentro da expressão matemática a função do log. A gente usa o log na base 10.
E eu vou falar de algumas propriedades e isso vai ajudar você demais a partir de qualquer quantidade chegar em qualquer quantidade. Né? E não importa se o resultado final não será metade da metade da metade da metade do inicial. Beleza? Entenderam? Não é fácil. Não tem mistério nenhum. Meia vida é um assunto simples que, quando trabalhado de uma forma tranquila, você dá um verdadeiro show. E eu espero que todas as questões de meia vida que você se depare, você detone tudo. Você não perca absolutamente nada. Certo? Porque realmente o assunto é muito simples. Beleza? Na próxima semana, a gente vai postar um vídeo sobre meia vida, usando a função do log. E eu vou tirar uma parte da aula para falar sobre datação de fósseis, onde é muito comum, num processo de datação, você usar logaritmo. E vocês vão ver como é fácil entender o uso dessa função para resolver o processo de datação. Beleza? Espero que vocês aproveitem. Quem gostou do material, quem gostou da aula, curte, compartilha, manda para um amigo seu. Rapaz, aqui ó, aula do professor Amilcar falando sobre meia vida. Ó. É hora da gente entender esse assunto, é hora de detonar. Vamos embora. Venha com a gente. Cada semana um material, tá? Não deixa de curtir e de compartilhar, tá certo? Com a gente. Vai ser um prazer imenso. Tá aí os links no Instagram Química Dominada, no YouTube o nosso canal Química Dominada, para que você possa ir incorporando cada vez mais a química, vendo que a química não é algo distante das nossas vidas. Pelo contrário, a química é extremamente útil no nosso cotidiano quando a gente sabe usá-la da forma correta. Um grande abraço. Fica com Deus. Bons estudos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.